Sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é poderoso, viu? A gente vai falar sobre como construir um escudo para nossa mente, sabe? Sobre como vencer aquilo que nos persegue sem parar. Bora lá! Olha, essa jornada já começa com uma pergunta que eu acho que muita gente já se fez, né? Aquela sensação de estar numa batalha que parece que não tem fim. De ser constantemente bombardeado pela negatividade ou por situações que são difíceis pra caramba. Para a gente entender como construir essa defesa, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre a batalha constante. Depois, sobre a força da integridade. Na sequência, a gente entende o tal do efeito bumerangue. Aí aprendemos a criar o escudo do coração e, para fechar com chave de ouro, vamos ver por que sua paz vale ouro. Bom, vamos começar então com a primeira parte, a batalha constante. E a ideia aqui é bem forte, viu? É usar a metáfora da gente se sentindo como se estivesse sendo perseguido por um leão, uma força que está ali o tempo todo ameaçando a nossa paz. E o que seria esse leão, né? Pois é, são aqueles pensamentos negativos, aquelas situações que parece que encurralam a gente, sabe? Tentando fazer em pedaços a nossa paz, a nossa alma. Fica aquela sensação de que não tem para onde correr, de total vulnerabilidade. Ok, agora a gente sai um pouco do problema e começa a olhar para a solução. A segunda parte fala da força da integridade. E essa é a nossa primeira e talvez a mais importante linha de defesa. E o mais interessante é que a resposta não está lá fora, não. Está aqui dentro. E o primeiro passo para isso é se autoavaliar. É parar e se fazer uma pergunta bem direta. Sabe, um momento de reflexão sincera mesmo. Será que eu paguei o bem com o mal? É um questionamento que vai fundo nas nossas próprias atitudes. E aí a gente chega no ponto central. A maior defesa que alguém pode ter contra essa pressão de fora, contra esse tal leão que persegue a gente é uma consciência limpa. É isso, essa é a nossa fortaleza. Mas como é que se constrói essa fortaleza? Bom, a ideia é que ela tem 3 pilares, que formam uma base bem sólida. Primeiro, caminhar com integridade. Segundo, agir com honestidade, sempre. E o terceiro, que talvez seja o mais desafiador de todos, fazer o que é certo, mesmo quando o mundo parece totalmente injusto, quando tudo parece estar contra. A verdadeira força está aí. Beleza, vamos para a terceira parte agora, que fala de um princípio que é, fundamental para a saúde da mente. O efeito boomerang. A gente vai entender a famosa lei do retorno da negatividade. E o que é esse efeito boomerang? A definição é bem interessante. É a ideia de que a malícia tem um fim, sabe? Que aquela negatividade que alguém joga para o mundo, uma hora ou outra ela acaba voltando para a cabeça de quem mandou. Tem uma citação que ilustra isso de um jeito perfeito. Diz que aqueles que gastam energia cavando poços de mentira, sabe? Criando armadilhas, no final das contas acabam caindo na própria cova que eles mesmos criaram. Forte, né? E pensar nisso traz um alívio danado, né? Significa que não precisa carregar aquele peso enorme da vingança, do ressentimento. A própria vida, ela dá um jeito de colocar as coisas no lugar. O fluxo natural se encarrega de tudo. Chegamos na quarta parte, onde a gente vê como colocar isso em prática. É o escudo do coração. Pensa nisso como uma ferramenta ativa mesmo, de autoproteção, para se tornar uma pessoa inabalável. E o que é esse escudo, afinal? Olha, não é nada que venha de fora. É uma força que vem de dentro. É uma proteção que aparece quando a gente consegue manter o coração reto, alinhado, e o foco sempre naquilo que é bom, que é positivo, que constrói. E para criar e manter esse escudo, tem uns passos bem práticos. Primeiro passo, manter o coração reto, íntegro. Segundo, focar no que é bom, mirar na luz. E o terceiro, que olha, talvez seja o maior de todos os desafios, não se deixar contaminar pelo furor dos outros. Sabe, pela raiva, pela inveja. O contraste aqui fica muito, muito claro. De um lado, a gente tem o tal do ruído externo, a negatividade, que tem um objetivo bem claro, transformar a vontade de viver em pó. Mas do outro lado, a gente tem a glória de continuar de pé, com resiliência, mesmo com todas as lutas. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, na quinta e última parte, que é o grande prêmio de toda essa jornada interior. Entender que a paz da gente vale ouro. É isso. A mensagem central que resume tudo o que a gente falou é essa. Curta, direta e, nossa, como é poderosa. A paz interior vale ouro. É o bem mais precioso que existe.
Então, o resumo dessa jornada toda é, na verdade, um chamado para ação, né? É um convite para proteger o próprio coração, para usar esse escudo da integridade e confiar no processo. Confiar que, fazendo o que é certo, o equilíbrio uma hora sempre volta. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo refletir. Como que a gente pode proteger o nosso coração hoje, agora? Qual o próximo passo que dá para dar para fortalecer esse escudo aí dentro? A resposta, claro, é uma jornada que não para.